Amém. Amados, continuando, hoje é o último final de semana do mês, né? Nós temos falado nas células, nós temos conversado sobre o tema Jesus, o bom pastor. E hoje eu quero finalizar ou dar uma continuidade sobre isso. E o tema proposto hoje que eu quero passar para vocês, não sei se está no telão, se o Desi consegue colocar, é quem no rebanho do Senhor. Mas eu já vou fazer uma advertência. Porque a nossa tendência é falar assim, na hora que ele começar a falar, eu já vou falar, aquilo ali é aquele. E eu começo a, julgar e apontar quem é quem. Não é esse o propósito. Eu quero que você analise a si mesmo. Eu não quero que você olhe os grupos que nós vamos falar, as pessoas, e avalie outro. Eu quero que você olhe para você, amém? Então, nós vamos falar quem é quem no rebanho do Senhor. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 7. Hoje eu posso tomar água, porque foi a Fer que ministrou, então eu posso tomar água dela, amém? Juízes, capítulo 7, a partir do verso 1. O Desi, põe na NVI para mim, por favor. Tá, obrigado, Desi. Obrigado, Valdinei. A partir do verso 1 diz o seguinte: de madrugada, Jerubbaal, isto é, Gideão. Eu vou falar da história de Gideão, dos 300, eu creio que a maioria aqui conhece da história, e a gente vai falar sobre ele. Então, de madrugada, Jerubbaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para que eu entregue Midian em suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. 3. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram 10.000. Vou dar uma pausa aqui. Amados, o que estava acontecendo? Qual que era o contexto da história aqui? Israel estava sendo subjugado, oprimido pelos midianitas. E Deus levanta Gideão, chama Gideão e fala: Gideão, tu és um homem corajoso. A Bíblia fala que lá em Juízes que ele estava malhando trigo no lagar, apareceu o anjo e falou: homem valoroso, e aquela, mostrando para Gideão, e Deus recruta Gideão para libertar Israel. E Gideão convoca um exército, e esse exército tinha 32.000 homens. E aí Deus fala assim: tem muita gente aí, vamos fazer uma peneira nesse negócio. E aí ele fala assim, pergunta quem está com medo. Quem está com medo, bate em retirada, pode pedir baixa. E de 32.000 homens, que era o exército de Israel, os dos midianitas eram mais de 100.000. Então a guerra já seria desproporcional, porque eu estou falando de 32 para 100.000. E aí, quando Deus pergunta, quem está com medo? 22.000 homens dos 32 levanta e vaza fora. Ou seja, ficou 10.000 homens. E aí, continuando a leitura, no verso 4 faz o seguinte: o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, esse irá com você, ele irá. No entanto, se eu disser, esse não irá com você, ele não irá. 5. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. 6. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. Estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levanta-te, sim, e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas tuas mãos.
agora no versículo 16, no mesmo capítulo, lá no 16, diz assim, isso, dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e cântaros vazios, com tochas dentro. 17, ele lhes disse, observe-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar às extremidades do acampamento, façam o que eu fizer. 18, quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e grite, pelo Senhor e por Gideão. Agora no capítulo 8, no verso 4. Pula aí uma folha aí, para a gente finalizar a leitura. Aí diz assim, Gideão e os seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e atravessaram. Então é uma história bastante conhecida, né, do meio cristão, a batalha de Gideão com os 300, mas eu quero fazer conversar com vocês sobre quem é quem no rebanho do Senhor. E eu quero usar essa história bíblica para a gente fazer uma analogia. Primeiro grupo, dos 32 homens, 22 mil, com medo, foi embora. Quem são esses? Eu coloquei como os superficiais. Amados, infelizmente, no reino de Deus hoje, existe uma grande maioria, uma grande quantidade. E aqui nesse texto eu não quero propor a proporção igual foi com Gideão, amém? Nós somos muito mais do que 300, glória a Deus, aleluia. Mas o primeiro grupo fala daqueles que são superficiais, daqueles que são descomprometidos, daqueles que não têm disciplina nenhuma. Ou seja, a coisa apertou, gerou responsabilidade, começa a questão de querer a pessoa trabalhar no reino, eu falo, não, estou indo embora. Ou seja, eu quero salvar a minha pele. Esse é o primeiro grupo, são os superficiais. Amados, e esse grupo, superficiais, eles são indisciplinados, eles não trabalham para o seu crescimento, eles não se preocupam em crescer no Senhor, eles não se preocupam com a sua família, porque esses homens, a princípio, eles falaram assim, quem está com medo vai embora. Só que não era uma guerra só pela vida dele, ele não estava colocando em risco nessa batalha só a vida dele, existia a vida dele, a família dele, Israel, porque ele estava lutando por Israel, e o próprio Deus, ele estava representando Deus nessa guerra. Então esses 22, eles fugiram, eles ignoraram, ele falou assim, eu vou cuidar da minha vida. Eles não se importaram nem com a família, nem com Israel, e nem com o próprio Deus. E infelizmente no nosso meio, existe pessoas dessa forma, são os superficiais, são os descomprometidos, aqueles, eu usei de manhã uma linguagem que eu não sei se existe, é aqueles que vivem na periferia da fé, aqueles que não, assim, eu não quero compromisso, tratam a vida cristã como uma loja de fast food. Alguém tem compromisso com a loja de fast food? A loja de conveniência aqui? Ninguém. Eu vou, pego o que eu quero e vou embora. E infelizmente, amados, existe muitos no rebanho do Senhor que são superficiais. E os superficiais, amados, a superficialidade é a antessala da desistência, da apostasia, de abandonar a fé. Porque o superficial, ele não tem profundidade, ele não conhece a Deus, ele não experimentou Deus de fato, ele não tem essa raiz em Deus ainda, ele não decide, ele não tem disciplina de buscar a Deus, de se comprometer com a sua casa, com a sua família, com a igreja. E esse grupo dos superficiais, eles correm um grande risco de naufragar na fé. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 16, verso 13. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. A Bíblia fala assim, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam
corajosos e sejam fortes. Amados, por que Deus fala que nós devemos ser corajosos? Somos, sim, ovelhas do rebanho do Senhor. A Bíblia fala em Salmo 23 que o Senhor nos levará a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Aleluia! Mas nós estamos no meio de uma guerra. O mundo espiritual, a nossa vida é uma batalha. E nós estamos do lado vencedor, glória a Deus. Mas nós precisamos viver uma guerra. E eles abrem mão. E aí no verso 14 fala assim: façam tudo com amor. Pergunto eu, esses 22, eles amavam as suas famílias? Amavam Israel, o povo de Deus? Amava Deus? Não. Amados, eles pensaram mais em si mesmo do que no povo de Deus, na sua família e o próprio Deus. E esse é um grupo que nós precisamos vigiar, porque a maioria deles não estão dentro da igreja. Eles estão no que nós falamos hoje, os desigrejados. Fizeram uma pesquisa algum tempo atrás do IBGE, que existe agora o evangélico, o cristão, o evangélico praticante e o não praticante. Eu sou crente, mas não praticante, eu não vou na igreja. Amados, isso não existe. É impossível eu separar a minha vida cristã com a igreja. E esse grupo, ele tem essa falta de compromisso com o povo de Deus e com a sua igreja. E eu pergunto para você, qual o seu compromisso com Deus? Qual a sua disciplina em relação à sua superficialidade? Ou se você tem crescido, se aprofundado em Deus, em mergulhar em Deus, não só pela sua vida, mas por sua casa, pelo povo de Deus e pelo próprio Deus. Qual o seu compromisso com a sua família? Qual o seu compromisso com o seu casamento? Qualquer coisa que acontece, vamos embora, tchau, fui. No trabalho, qual o seu compromisso como um cristão no trabalho? Qualquer problema você já quer jogar a toalha? Esses são os superficiais, esses são os descompromissados, que qualquer situação que não me agrada, eu pego e fujo. Foi o que aconteceu com esse grupo, os 22 homens, quando deu a oportunidade, e Deus ainda falou, quem quiser pode ir embora. E todos foram, todos desistiram. Abram em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15. Aqui Paulo mostra o seu compromisso com a igreja. Ele fala assim, assim, muito alegremente, gastarei por vocês tudo o que tenho, e também me desgastarei pessoalmente. Agora, será que quanto mais os amo, menos vocês me amarão? Então Paulo fala assim, eu vou gastar tudo que eu tenho, e me deixarei gastar por amor de vocês. Isso é compromisso. Isso é alguém que não é superficial. Ele entende que ele tem um compromisso com o povo de Deus. Ele tem um compromisso onde Deus colocou ele. E se você continuar em Gálatas 6, 2, a Bíblia fala assim, como, Vitor, então que eu posso crescer, como que eu posso me aprofundar em Deus, como que eu posso? A Bíblia fala o seguinte, você quer cumprir a lei? Quem quer cumprir a lei de Cristo aqui? Levanta a mão. Tem gente que não levantou. De novo, quem quer cumprir a lei de Deus? Aí, vamos participar, participa que é importante. Levem os fardos um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Você quer cumprir a lei de Cristo? Você quer sair da superficialidade? Cumpra a lei de Cristo. Levem os fardos uns dos outros. Amados, isso é uma vida que não de compromisso. E esse grupo é o que ele não tem. Mas o perigo desse descompromissado, desses superficiais, é que a superficialidade, como eu falei, nos conduz para um abandono da fé. E eu quero ler um texto com vocês, que está lá em Hebreus, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo, capítulo 4, diz o seguinte,
o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 2. Por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm toda a própria consciência, têm a própria consciência cauterizada. Então, nos últimos dias, o Espírito diz claramente no verso 1, que alguns, abandonarão a fé. Então, a superficialidade, quando eu não tenho profundidade em Deus, amados, é muito fácil eu abandonar a fé. Porque a superficialidade, qualquer planta, qualquer raiz, que ela não é profunda, você vem e puxa, acabou. Qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer medo, qualquer tira uma planta superficial. E esses superficiais, o perigo é eles abandonar a fé. E aí um texto que completa, na minha visão, está lá em Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 4. Diz o seguinte: ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. 5. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. 6. Mas caíram. Esse caíram aqui, amados, não é tropeçar, é cair e ficar. Né? Porque todos nós, em algum momento nós tropeçamos, mas sabemos que nós levantamos, amém? Mas aqui está falando daquele que cai, decide cair, planeja cair e fica. Mas os que caíram, é impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra ou à vergonha pública. Então, o superficial, ele está na periferia. Então, para ele abandonar a fé, é fácil. Mas, aqui a Bíblia fala que aquele que cai e permanece, é impossível ele ser conduzido ao arrependimento de novo. E o abandono da nossa fé, amados, nós crucificamos Cristo de novo e envergonhamos o nome dele publicamente. Então, abandonar a fé é crucificar Cristo de novo e colocar o nome dele em desonra publicamente. Então, a questão do abandono da fé é muito sério. É muito forte, e essa superficialidade nos conduz, ela vai conduzindo-nos para esse abandono. E nós não podemos permanecer nessa superficialidade. Esse grupo tem que, esse exemplo desse grupo tem que ser uma vacina para nós. Fala, opa, nós estamos sendo vacinados hoje, amém? Todo mundo aqui está consciente de falar, não, abandonar nunca, em nome de Jesus está amarrado. Mas o abandono, amados, abandonar a fé, é crucificar para si Cristo novamente e o colocaram em desonra, ou seja, em vergonha pública. E isso é muito sério. Então, que nós olhemos para as nossas vidas, que você avalie a sua profundidade, aonde está o seu coração, aonde está a sua fé, porque a partir daí você consegue ver se você tem caminhado nas esferas, longe ali, não, a minha vida é aqui, eu não tenho compromisso, a minha vida é superficial. Então invista, amado, invista no seu crescimento, invista nas suas disciplinas espirituais, invista na leitura da palavra. Errais porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus, disse Jesus. Nós erramos, não é porque... por causa do fulano, por causa do ciclano. Não, porque nós não conhecemos as Escrituras. Então, que nós possamos não estar nesse grupo, amém? Então, vamos para o segundo grupo. Verso 4. Acho que é o verso 4. Isso. Juízes, capítulo 7, verso 4. Diz o seguinte: o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. No entanto, se eu disser,
esse não irá, com você ele não irá. E aí o 6 fala assim, o número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Aí no final fala assim, ó, os demais se ajoelharam para beber. Amados, pensa comigo, aqui eles estão em 10 mil, beleza? Você está aqui no acampamento 10 mil. E a Bíblia fala que num vale ao norte, estavam os midianitas. Eu estou falando mais de 100 mil homens. 100 mil. E aí Deus fala assim, ó, vai beber água. E eles foram. Gente, eles entraram. Já viu aquela... Hoje estava um calor, né? Qualquer riacho a gente ia entrar e se molhar e tal. Eles não estavam vigiando, eles joelharam, se esbaldaram. Então, esses 9.700 fala de maturidade, de criança na fé, que não se preocupa com o inimigo, não se atenta que nós estamos rodeados, ao derredor, ele está como um leão querendo nos tragar. E o inimigo estava do lado de Israel, do lado, e eles lá mergulhando. Então, esse segundo grupo fala dos imaturos, das crianças na fé. E eu não estou falando, amados, eles amam, esse grupo ama a Deus, está disposto, só que estão despreparados, são infantis, e não cresceram ainda. Só que aí você fala, Vitor, mas eu me converti agora. Tem um ano aí, eu tô bebezinho na fé. Sim, existe aquele que começou a caminhada cristã e glória a Deus. Eu não estou falando desse. Eu estou falando daqueles que já estão na caminhada há muito tempo. Só que ainda são crianças na fé. São imaturos. Amados, e não podemos, Deus não vai levar ninguém numa guerra, nenhuma criança, nenhum imaturo. E esses imaturos, eles não têm postura. Ou seja, eles se ajoelham diante das... Eles estavam com sede, todos, os 10 mil estavam com sede, amém? Só que os 300, mesmo com sede, eles tomam a postura e bebem a água em vigilância. Só que os 9.700, os seus desejos, as suas paixões, as suas vontades falaram mais alto. E eles nem aí para o inimigo. Então esse grupo fala daqueles que se ajoelham diante das suas necessidades, diante das suas vontades, diante das suas paixões. É aquele que está com um problema financeiro. Ai, não deu para pagar as contas. Vou dar um jeitinho. Mesmo que seja ilícito, mas vou lá, vou me ajoelhar no ilícito para suprir a minha necessidade. Eu estou com um problema no casamento. Está difícil a minha relação íntima com a minha esposa. Eu me dobro na pornografia. Eu me dobro no adultério. Eu ajoelho diante da minha necessidade física. E isso, amado, é muito sério. Quantas famílias, quantos homens, quantas mulheres estão perdendo, estão arruinando a sua vida, porque se ajoelham, se dobram diante das suas paixões, diante das suas necessidades, diante daquilo que a carne deseja. E esse grupo fala disso, da imaturidade, de olhar e se render às suas paixões. Um texto que fala sobre isso, que está em 1 Pedro, vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Estejam alertas e vigiantes, e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo a quem possa tragar. Então, esses que se ajoelham, não se preocupam com isso. Israel tinha um povo que era inimigo de Israel, chamados os amalequitas. Os amalequitas, eles ficavam escondidos, e o povo de Israel passando pelo deserto. E eles ficavam escondidos e olhavam e esperavam. A hora que eles olhavam e viam no final, e a gente está falando de muita gente, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, mais de 2 milhões de pessoas. E os amalequitas eram tão traiçoeiros que eles só pegavam os que estavam no final. Os distraídos, os cansados, os que estão lá, né?
Ou seja, não está nem prestando atenção. E a Bíblia, a figura dos amalequitas é o diabo. Ele está o tempo todo olhando esses que estão o tempo todo ajoelhados diante das suas necessidades, das suas vontades, diante da sua carne. E o próximo texto é em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Antes de ler esse texto, amados, a questão da imaturidade ou do crescimento, todos nós passamos por esse processo. Todos nós nascemos em Deus, o novo nascimento, então nós desenvolvemos a nossa salvação. Então nós crescemos em Deus. A Bíblia fala da criança na fé, do jovem na fé e do maduro na fé. Só que esse período de maturidade é um estágio e não um estado. É só um período. Tem que ser na minha vida um período, um estágio de imaturidade e não um estado. Quando eu estaciono, quando eu vivo em imaturidade, eu corro o risco de ser tragado por Satanás. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, fala assim: a vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Verso 4. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. 5. Não dominado pelas paixões ou pela paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. É vontade de Deus que nós controlemos as nossas paixões, os nossos desejos desenfreados. Porque quem não controla as suas paixões, ele compara com os pagãos que não conhecem a Deus. Pergunto eu, quem tem te controlado? Diante de quem você tem ajoelhado? Diante de que você tem ajoelhado? Diante da necessidade? Diante das suas paixões? Diante da sua vontade? Amados, esse grupo, ele vive num lugar muito perigoso, porque Satanás tem acesso a ele, porque ele não está vigilante, ele não está olhando ao redor, ele não percebe que existe um mundo espiritual, ele não percebe que se ajoelhar diante das suas vontades, diante dos seus desejos, ele está virando as costas e dando as costas e toda a liberdade para Satanás agir na vida, na casa, nos bens, em todas as coisas. Então, amados, que nós tomemos muito cuidado e vivamos a vontade de Deus. Nos controlemos os nossos desejos, dominando as nossas paixões, as nossas vontades, e não transitemos nesse grupo de pessoas que são os imaturos, que são esses, que são aqueles que se ajoelham, se dobram diante de qualquer vontade e desejo. Em Romanos, capítulo 15, verso 1 e 2. Romanos, capítulo 15. Esse aqui fala assim: nós, todo mundo comigo, nós. Não, mais forte, gente, vocês são crentes. Nós. Aí, acorda, quem está dormindo, acorda, pelo amor de Deus, aí. Nós que somos fortes, o que nós devemos fazer? Devemos suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós. Então, ser forte é suportar e não se agradar. O fraco, a criança, vocês já perceberam, faz birra, você dá um pirulito errado. Ou seja, ela quer o tempo todo ser agradada. Se sai fora daquilo, ela faz birra. E quantos grandão tem aí, gente? Não olha para o lado que vai ficar feio. Mas existe muito grandão que faz birra. Então, a Bíblia fala que o forte, aquele que é forte, ele suporta e ele não se agrada. Você quer saber se alguém está crescendo em maturidade ou não? Ele não busca agradar a si mesmo. Verso 2. E o verso 2 fala assim: cada um de nós deve
É opção ou não? Opcional ou não? Deve, um dever. Agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Isso é crescer em maturidade. É você agradar o outro para edificá-lo em Deus. Quem tem esse entendimento, ele está caminhando no crescimento espiritual. Quem o tempo todo precisa ser agradado, ser elogiado e tal. Não estou falando que é ruim ser agradado, não é isso. Mas quando nós nos movemos em Deus, esperando o tempo todo, nós estamos andando numa situação, numa imaturidade que nós precisamos crescer. E no Romanos 14, 22, esse texto eu não li de manhã, Romanos 14, 22, a parte B do versículo fala assim, ó. Ali, ó, no final. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Esse versículo é interessante. Então, nós somos bem-aventurados se eu aprovar algo que não me condena. Aí você fala assim, como assim? O que você aprova quando você ouve? Alguma coisa que você assiste, alguma situação que acontece, algum negócio, se você aprova aquilo e aquilo é condenável, você não é bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados quando nós aprovamos, não aprovamos algo que não é condenável. E a criança aprova tudo, gente. Tudo para a criança é bom. Tudo para a criança, não, isso é legal. Fez um sorriso, fez cara bonita, é legal. A criança aprova tudo e ela se condena, por isso que ela precisa de um adulto. Por isso que ela precisa de um pai, por isso que ela precisa de gente o tempo todo acompanhando, porque ela vai aprovar, vai pôr na boca, vai fazer um monte de coisa que ela acha que é bom, mas ela está se condenando em relação ao que ela aprova. Agora nós, como adultos, nós devemos não ser condenados por aquilo que aprovamos. Amém? Então esse grupo fala dos imaturos, da imaturidade. Amados, que nós possamos crescer todos os dias. E esse crescimento depende de mim e de você. Depende da nossa vontade, da nossa decisão. Nós precisamos, de fato, buscar crescer. Nós precisamos buscar viver, falar, Senhor, eu quero conhecer o Senhor de fato. Eu preciso experimentar, de fato. E aí, existem alimentos, amados. Quanto mais eu me alimento, uma criança, quanto mais você vai alimentando, vai mudando a alimentação, vai aumentando os nutrientes, ela vai crescendo. Agora, se eu não me alimento de forma prática, uma vida cristã prática, de oração, de jejum, de participar de uma célula, de estar no corpo de Cristo, eu não cresço. Então, esse grupo são o grupo dos imaturos, das crianças. Todo mundo continua me amando? Amém? Então, vamos para o grupo 3. Esse grupo é o grupo dos engajados, dos preparados, dos maduros, aleluia. Fala assim, eu faço parte desse. Não, tem uns aí que não me convenceu, não. De novo, eu faço parte desse. Isso, vocês também, vocês são jovens, tem que dar uns gritos bons aí. Então vamos lá para Juízes capítulo 7, verso 16. Esse dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e cântaros vazios com tochas acesas dentro. Esses são aqueles que investem tempo no seu crescimento. Esses são aqueles que são treinados, que eles aceitam treinamento, que eles investem, que se dedicam, que está ali. Esses são. E aí o interessante que fala assim, Gideão dividiu os 300 em grupos de 100. E aí fala assim, ó, no verso 16, e pôs na mão deles, de todos, trombetas. Amados, trombetas fala de comunicação. Ô Gerson, só porque eu ia falar de trombeta e de exército, você está saindo?
Mas vai lá que eu volto rapidão. Eles falam, Gideão colocou trombeta. Que trombeta quer dizer o quê? É comunicação, é linguagem. Eu lembro quando eu servi o quartel, a gente tinha que 7 de setembro lá no Sambódromo, e aquela coisa, e aí começava, né, a orquestra. Aí tinha as cornetas, e começava, e cada toque era sentido, direita, esquerda, meia volta, apresentar a arma, e assim por diante. Então, você tinha que estar na atenção, você tinha que ter um ouvido, você tinha que estar ali, concentrado para ouvir e discernir que aquele toque é para a direita ou para a esquerda. Porque se ele tocar à direita e você for para a esquerda, todo mundo vai ver que você está desatento ao toque. E a Bíblia fala que eles tinham trombetas na mão. E no verso 17 fala que Gideão falou, a hora que a gente tocar, vocês vão tocar junto. E os maduros, os preparados, amados, é aqueles que vivem e têm a mesma linguagem de Deus. São aqueles que falam assim, a minha opinião não vale de nada. A opinião daquilo que Deus fala é a minha linguagem. Ele vive baseado e ele coloca a sua vida naquilo que Deus falou e ponto final. Ele não tem ruído na comunicação, a linguagem dele é bíblica. O que ele fala é bíblico, o que ele tenta viver é bíblico. E é isso que fala de trombeta. É que a comunicação, a relação com Deus, a comunicação é única. Porque se ele mudar, ou se ele tocar errado, se ele vai sair da direção. O exército inteiro está indo na direção, e se ele desentoar ali, ele vai para outro lugar. Então, só que esse grupo fala desses enganjados, fala daqueles que têm a mesma linguagem. E, como eu falei, eles abrem mão das suas opiniões para viver a opinião, ou aquilo que Deus estabelece na sua palavra. Você quer saber se você está crescendo, amado? Se você está maduro na fé? Abra mão da sua opinião. Abra mão daquilo que você acha. Duvide do que você acredita que está fora da palavra. Se submeta à comunicação do alto. Isso é maturidade. Isso, independente da consequência, se Deus falou, eu vou. Se é para perdoar, eu perdoo. Se é para se humilhar, eu me humilho. Se é para... Se submeta. Isso é maturidade. Em Juízes, continuando aí no verso 16, fala assim, eles tinham trombetas e cântaros vazios com tochas dentro. O que são cântaros? Era vaso de barro, vazio, e tinha tocha dentro. E o que aconteceu nesse dia aqui? Porque eram 300 homens, com trombetas na mão, e cântaros vazios com tocha dentro. E era um exército de mais de 100 mil homens. E qual que foi a direção depois? Que eles iam tocar junto, ia quebrar os vasos, e aí, imagina na noite, essas tochas, essas luzes. E foi o que aconteceu. E aí o exército dos midianitas olhou aquele tanto de luz, e tocando, eles entraram em confusão, e Deus acabou com o exército dos midianitas, com os 300 homens. E o que fala de esse vaso, esse cântaro vazio com tochas dentro? Amados, maturidade são homens e mulheres, são quebrantados, são humildes na presença de Deus. É aquele que se quebranta, se humilha diante de Deus para manter esse fogo aceso, essa paixão pelo reino de Deus dentro de si. Um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que se humilha diante de Deus, amados, é impossível o fogo se apagar. É impossível, quando nós nos dobramos diante de Deus, quando nós nos humilhamos diante de Deus, essa chama, esse desejo, esse anseio, esse fogo de viver por Cristo se apagar. E isso mostra que a maturidade é assim, quando nós nos quebrantamos, e não só para nós, mas quando nós nos humilhamos, nos quebrantamos para que a glória de Deus se manifeste na vida dos outros também. Quando você se dedica, quando você se arrepende, quando você se humilha para que Deus toque a vida do irmão. Quando você vai com toda humildade e fala, errei, irmão, me perdoa. E aí você está se humilhando. Isso é maturidade, amados. Isso é maturidade para que o fogo... Paulo escreve em Coríntios, fala assim, eu perdoo, eu quero que vocês perdoem também.
Porque se nós não perdoarmos, Satanás tem vantagem sobre nós. Então, a falta de perdão gera vantagem para Satanás sobre as nossas vidas. E os maduros entendem isso. Eles não retêm o perdão, eles não vivem ali. Ao contrário, eles se quebram, eles se humilham para que a glória de Deus se manifeste. E eles também, no verso 18, põe no 18 desse, diz assim, ó, quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem e grite pelo Senhor e por Gideão. Tudo. Então, Gideão falou, ó, então vamos lá, a hora que a gente tocar, a hora que vocês têm um grito de guerra. E o grito de guerra desses maduros é pelo Senhor. Você ora por quê? Pelo Senhor. Por que você quer um casamento? Por que você investe no seu casamento? Por que você vive uma vida em santidade? Isso é maturidade, amados. Quando nós fazemos, quando nós vivemos, quando nós praticamos pelo Senhor, isso mostra que você está crescendo em maturidade. Porque quando nós fazemos para o Senhor, amados, a nossa motivação, a nossa intenção, o que nós queremos é agradar o coração dele. E é o que esses homens fizeram, ó, pelo Senhor. Esse grupo fala disso, essa maturidade. Então, tudo que você for fazer, tudo que você for dedicar a fazer, que seja no seu trabalho, que seja no seu bairro, que seja na célula, qualquer atitude, qualquer situação, tudo faça para o Senhor. Então, e eles tinham essa consciência. Eles gritaram, eles bradaram pelo Senhor. Amados, é tudo por Ele, é para Ele. E nele são todas as coisas. Isso é maturidade. Isso é se colocar e falar assim, é pelo Senhor. Só que não para aí. E aí ele fala assim, ó, gritem pelo Senhor e por Gideão. No reino de Deus, amados, existe submissão. Existe o corpo de Cristo. Em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11, a Bíblia fala o seguinte: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e evangelistas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então Deus estabeleceu, amados, alguns ministérios, líderes. Quando Jesus estava na beira do mar lá, conversando com Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E nas 3 vezes ele falou, apacenta as minhas ovelhas. Então Deus estabeleceu líderes, pessoas, para cuidar do povo, para fazer parte disso. E aí esses homens, eles gritaram pelo Senhor e por Gideão. Eles entendiam que eles precisavam se submeter, porque assim é o reino de Deus. Nós precisamos aprender a nos submeter à liderança. E não é uma submissão cega, é uma submissão em relação àquilo que Deus estabeleceu. Se nós entendemos isso, não há midianita, não há inferno que resista à igreja do Senhor. E é lógico que eu falo aqui a liderança no sentido, se eles estão, Paulo falou, sede meus imitadores como sou de Cristo. A referência é Cristo. Nós podemos sim pôr referência, homens, mulheres como referência, mas se a referência deles são ou é o próprio Cristo. Amém? E isso é importante, isso gera autoridade. A submissão gera autoridade, amados. E esses homens tinham isso. A maturidade entende isso. Que quando eu me coloco debaixo de uma cobertura de alguém, eu estou respaldado porque Deus interage. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. O homem é o cabeça da mulher. Deus estabeleceu isso. E quando eu entendo essa hierarquia, eu estou
forte em Deus. Quando Jesus conversou com aquele centurião, e ele falou assim, ó, o centurião, não precisa ir na minha casa não. Diga uma palavra, porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Se eu disser vá, ele vai. Se eu disser vem, ele vem. E aí Jesus falou assim, grande, eu não achei fé em Israel. Porque ele entendia o poder da autoridade e da submissão. E a maturidade nos conduz a esse entendimento. E aí, para a gente finalizar, em Juízes capítulo 8, verso 4. Juízes 8, 4. Diz o seguinte, Gideão e os seus 300 homens já exaustos. O que eles fizeram? Desistiram. Voltaram para Israel. Não? Gideão e os seus 300 homens já exaustos continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e atravessaram. A maturidade, amados, o cansaço virá, as lutas virão, a dificuldade, aquela vontade de desistir, vai bater na sua porta. Mas aqueles que estão crescendo em Deus, aqueles que estão buscando a maturidade, o cansaço não será e nunca será algo para fazer com que eles desistam, porque eles continuaram até o fim. Então que nós, amados, possamos estar nesse grupo daqueles comprometidos, treinados, buscando e crescendo em maturidade, buscando e vivendo aquilo que Deus tem para nós, e vivendo isso, tendo a mesma linguagem, tendo a mesma sintonia em relação à trombeta na sua mão. Aquilo que Deus fala é aquilo que Deus fala e ponto final. Os cântaros vazios com tochas, amados, nós precisamos ter um coração quebrantado, se humilhar diante de Deus. A Bíblia fala, aquele que se humilha, Deus o exaltará. Então, o nosso quebrantamento, a nossa humilhação diante do Todo-Poderoso nos faz crescer. E isso é maturidade, que nós possamos estar nesse grupo, daqueles que estão preparados, daqueles que estão crescendo, daqueles que faz com que o corpo, a igreja, esse organismo vivo tenha o poder nessa terra. E esses homens desbarataram um exército de mais de 100 mil homens, porque eles estavam alinhados com o coração de Deus, alinhados com a liderança, homens cansados, mas continuaram e foram até o fim. Amém? Vamos nos colocar de pé.